ao nosso canal Magia da Estética. E hoje dando continuidade ao nosso tema, avaliação facial. Então vamos para o próximo tópico da nossa ficha de avaliação facial. Manchas pigmentares melânicas. É aquelas causadas pelo fator melanina, a que dá o tom, a cor à sua pele. E elas são caracterizadas ou pela ausência total ou parcial de melanina, e aí chamamos de manchas acrômicas, ou aquelas onde há uma diminuição de melanina e chamamos de hipocrômicas, ou mesmo aquelas que têm um aumento de melanina e são chamadas de hipocrômicas. Tanto as acrômicas como hipocrômicas, elas podem ser hereditárias, genéticas ou até mesmo adquiridas. E as acromias ou hipocromias, elas têm poucas opções de tratamento e a maioria tratadas por médicos. As hipocromias são muito bem tratadas por profissionais de estéticas capacitados. Vejam aí as imagens que eu selecionei de manchas. Temos aí então imagens de acromia, hipocromia e hipercromias. A acromia, como vocês podem observar aí, são manchas brancas de diversos tamanhos. Temos também aí o albinismo, que é a ausência total de melanina e ela é de origem genética. Temos o vitiligo, a leucodermia solar e são leucodermias adquiridas. Temos também como hipercromias as efélides, que são as famosas sardas, manchas marrons, que são acentuados principalmente no verão. Temos o melasma, muitas vezes provocado aí por alterações hormonais e se justifica muito em gestantes. Temos a melanose solar, causados com envelhecimento e principalmente a presença de sol. A melanose periocular, que são as famosas olheiras e muitas vezes até desencadeadas por uma sinusite. Nosso próximo tópico são alterações vasculares. E muitas dessas alterações não são tratadas por esteticistas. Porém, seu conhecimento resulta das indicações e contraindicações do procedimento que vai ser realizado. Vejam aí imagens. Algumas são causadas por um extravasamento de sangue, devido a uma ruptura de capilares sanguíneos, muitas vezes ocasionados por traumas, distúrbios de coagulação, cirurgias, processo inflamatório ou até mesmo efeitos colaterais de alguns medicamentos. E aí nós temos, como exemplo, a equimose e as petequias, que são pequenas equimoses. E a púrpura. Temos também a vasodilatação de capilares sanguíneos, como o eritema, dilatação e proliferação de vasos capilares, como a telangiectasia. A cianose é uma coloração azulada da pele ou de mucosas, mais comum de ocorrer nas extremidades dos dedos e nos lábios, e ela é causada quando os tecidos não recebem a quantidade adequada de oxigênio. Existem diversas causas, pessoal, como por exemplo uma doença cardíaca, pulmonar ou até mesmo circulatória. Mas fiquem atentos, pois o cliente pode também estar sentindo frio. Todo cuidado é pouco nesse tipo de sinal, ok? Vamos à rosácea, que é uma doença vascular inflamatória crônica, também erroneamente chamada de acne rosácea. Por quê? Porque a acne ela é uma doença de glândula sebácea, diferente da rosácea, que é uma doença vascular. Temos aí o nevo rubi, que são pintinhas vermelhas que vão surgindo ao longo da vida. São lesões benignas que não oferecem nenhum risco à saúde do paciente. Estas lesões são em maior número em pacientes diabéticos e elas podem aumentar se o indivíduo ficar muito exposto a altas temperaturas. Hiperpigmentação periocular, conhecida também como olheiras, que é do tipo vascular, é geneticamente determinado, favorecendo a visualização dos vasos sanguíneos. Nosso próximo tópico da ficha de avaliação são distúrbios e doença da pele. Vejam aí algumas imagens.
Temos então a acne, que é uma doença inflamatória crônica, e o nome acne é dado ao conjunto de lesões, como comedões, que são conhecidos como cravos, as pústulas, conhecidas como espinhas, cistos e nódulos. Aí na imagem vocês veem uma acne de grau 5 e ela não é tratada por um profissional de estética. Esteticistas somente podem tratar acnes de grau 1 e grau 2. Seringoma é um tumor benigno de pele derivado dos ductos de glândulas sudoríparas. A sua tendência ao surgimento ela é genética. Não existe uma forma de se evitar o surgimento dessas lesões. São tratamentos médicos e devem ser realizados por um dermatologista. O milion são cistos esbranquiçados formados por queratina. Surgem devido a uma obstrução dos folículos pilosos ou ductos sudoríparos. Seu tratamento é fácil e podem ser realizados por esteticistas. Nevo melanocítico ou aquele pigmentado é um tumor benigno. São lesões planas ou também podem ser elevadas. São conhecidos popularmente como pintas, um sinal ou até mesmo verrugas. Vai depender muito do aspecto. Xantelasma são lesões cutâneas decorrentes de depósitos de gordura na pele e são associados a níveis de colesterol no sangue. O médico dermatologista está apto a fazer o diagnóstico e o tratamento correto de xantelasma. Dermatite, também denominada eczema, que é um grupo de doenças que causa uma inflamação de pele. O tratamento de dermatite consiste geralmente em evitar a exposição a substâncias irritantes. Então, profissionais de estética, tomem cuidado com o que usa na pele do seu cliente, ok? Ulceração é um termo utilizado para designar uma ferida em tecido cutâneo ou mesmo em mucosas. Ela é caracterizada pela desintegração gradual ou necrose, que é a morte do tecido. No caso aí nós temos uma imagem de uma úlcera oral, né? E ela pode surgir devido a algum machucado, tá bom? As úlceras, elas são classificadas de acordo com sua origem. Psoríase, doença de pele relativamente comum, crônica e não contagiosa. Ela é cíclica. O que é isso, pessoal? Apresenta sintomas que desaparecem e reaparecem periodicamente. Sua causa ainda é desconhecida, mas se sabe que pode estar relacionada ao sistema imune, às interações ao meio ambiente e à suscetibilidade genética. Há vários tipos de psoríase e o dermatologista poderá identificar a doença, classificá-la e indicar a melhor opção terapêutica. No caso aí da imagem, nós vemos uma psoríase de couro cabeludo. Suas escamas espessas são branco-prateadas, principalmente após coçar. Foliculite é uma infecção de pele que se inicia nos folículos pilosos, geralmente motivada por uma infecção bacteriana ou fúngica, mas também pode ser causada por vírus, até mesmo por uma inflamação de pelos encravados. Aí na imagem vocês veem uma pseudofoliculite de barba, uma inflamação dos folículos pilosos na área da barba. A terapia dependerá do tipo e da gravidade de cada infecção. Pode receber orientações profiláticas por parte das esteticistas. Papiloma é um tipo de tumor benigno da pele. Alguns tipos de papiloma não requerem tratamento e desaparecem por si mesmos. Precisa ser investigado. A pitiríase alba, uma doença de causa desconhecida, muito frequente em pessoas com história pessoal ou familiar, de asma, bronquite, uma rinite alérgica ou até mesmo um eczema. É mais comum seu aparecimento na infância. Acredita-se que o ressecamento da pele seja um fator desencadeante. Sendo assim, a exposição solar excessiva, banhos prolongados e o uso intensivo de sabões no inverno pode favorecer o seu surgimento. Então fiquem atentos. Dermatose papulosa nigra,
uma doença também benigna, que representa uma forma clínica específica da ceratose seborreica. Suas lesões são bem pequenininhas, elevadas, de cor marrom escura ou preta. O tratamento dessa dermatose é simples e traz bons resultados estéticos, quando adequadamente indicado e realizado. Consiste na destruição dessas lesões, que pode ser obtida principalmente através da cauterização, realizado pelo médico. Queratose, também conhecida como ceratoses. Vocês podem observar aí na imagem. São neoplasias benignas da pele, com potencial de transformação para um tipo de câncer de pele. Desenvolve-se principalmente nas áreas de pele expostas ao sol, pois são induzidas principalmente pela radiação ultravioleta. A presença de múltiplas ceratoses indica dano solar intenso. Deve ser observado e encaminhado esse cliente, caso ele não esteja realizando ainda nenhum tipo de tratamento. Verrugas são proliferações benignas da pele. São usados tanto medicamentos tópicos quanto ácidos, por exemplo, até procedimentos cirúrgicos. Cada tipo de verruga exige um tratamento diferenciado. Eczema, que é um tipo de dermatose, caracterizado por apresentar vários tipos de lesões. O tratamento é realizado de acordo com o tipo de eczema. Além do tratamento específico, as orientações também são importantes. Melanoma. Trata-se aí de uma lesão maligna, potencialmente grave. Entre os principais fatores de risco para essa doença destacam-se peles claras, expostas exageradamente ao sol, uma história anterior de câncer de pele na própria pessoa ou algum membro da família. É importante esta cliente ser encaminhada ao médico, caso você observe que haja alguma alteração nesta pinta. E aí existem algumas regras básicas que o profissional sabe identificar. Xerodermia pigmentosa, uma doença genética não contagiosa, que afeta igualmente ambos os sexos, e ela é caracterizada por uma extrema sensibilidade à radiação ultravioleta. A doença é tratada por meio da remoção de eventuais tumores e terapias tópicas com medicações apropriadas. Ou seja, ela deve ser investigada e tratada por um médico dermatologista. O nosso próximo tópico é cicatrização ou cicatriz. Denomina-se cicatrização ao fenômeno pelo qual o organismo tende a reparar a uma lesão, seja ela ocasionada ou após uma realização de cirurgia, onde forma-se ali uma cicatriz, ou até mesmo um machucado simples, feito por um objeto pérfuro-cortante, tá? Existem vários tipos de feridas. Processo de cicatrização, onde há suas fases, formas e tipos. Mas vamos falar a respeito somente de cicatriz, ok? Vejam aí algumas imagens de cicatriz. Temos então a cicatriz atrófica, que é aquela quando há perda de uma estrutura que oferece apoio à firmeza à pele, muito comum a acidentes e principalmente após um processo inflamatório, como a acne. Temos também a cicatriz hipertrófica. Nada mais é que uma cicatriz aí mais elevada em relação ao tecido original. E isso acontece no meio de um processo de cicatrização, quando a formação de colágeno ocorre de forma desorganizada, muito comuns em negros, pardos, morenos e asiáticos. Temos queloides, caracterizada pelo excesso de produção de colágeno. É muito evidente porque ela consegue ultrapassar os limites iniciais da lesão. E a normotrófica, que acontece quando a pele recupera a aparência de antes do ferimento, muito comum em machucados leves, possui aí um relevo mais plano. Vamos falar agora sobre o nosso último tópico, que são os pelos.
No caso, o hirsutismo, que é o desenvolvimento na mulher de uma pilosidade excessiva, ou seja, uma grande quantidade de pelos começa a surgir em partes da mulher que é exclusiva do homem. No caso, por exemplo, a barba, os pelos começam a crescer no queixo da mulher. Devido a um desequilíbrio hormonal, ou até mesmo um problema de síndrome de ovário policístico, é uma doença que afeta mais as mulheres, especialmente na idade fértil ou menopausa. O tratamento do hirsutismo varia segundo a causa. Em linhas gerais, o objetivo é combater o excesso de hormônios ou bloquear sua ação no folículo piloso, a estrutura que dá origem ao pelo. Um dos primeiros passos, então, é realizar uma investigação hormonal. E o profissional de estética tem ótimos tratamentos para a redução desses pelos. A hipertricose é o aumento da pilosidade localizada ou geral, de caráter genético ou adquirido, que surge em locais normalmente desprovidos de pelos. É conhecido como a síndrome do lobisomem. Vejam aí as imagens de hirsutismo e hipertricose. Temos também aí a imagem de alopécia, que pode ser uma doença inflamatória que vai provocar a queda de cabelo. Outras doenças também autoimunes podem acontecer em alguns pacientes, como o vitiligo, problemas da tireoide e o lúpus eritematoso. Fatores emocionais também podem estar desencadeando aí ou até agravando o quadro em relação à queda de cabelo. Enfim, vários fatores podem causar e também existem vários tipos. Precisa ser investigado. Porém, o profissional de estética também oferece tratamentos eficazes para a estimulação capilar. Bom, pessoal, chegamos então ao final da nossa ficha de avaliação facial. Os tópicos aqui citados, eles serão detalhados nos nossos próximos vídeos. É importante saber que ela deve ser realizada junto com a anamnese. E o cliente deve assinar um termo de responsabilidade, devido às informações que ele passou ao profissional. Caso haja fotos daquele antes e depois, é importante também que o cliente assine um termo de sua imagem. O que é importante dizer para vocês? Que a ficha de avaliação facial, como eu havia dito, é um complemento e ela deve ser realizada de uma maneira bem criteriosa. Cada cliente é um cliente e deve ser tratado de maneira especial. Os tópicos aqui que eu mencionei, muitos são tratados por um profissional de estética, mas outros também são tratados por um médico, principalmente dermatologista. Então, o profissional de estética deve ter o conhecimento básico, mínimo, para saber o que está fazendo. Muitos dos procedimentos têm suas indicações e contraindicações. Então, quando vai se realizar uma avaliação facial, precisa estar preparado para observar e ver aquilo que é importante. Então, pessoal, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se gostaram, dê o seu joinha, compartilhem o vídeo, se inscrevam no canal e não se esqueçam de acionar o sininho para mais notificações. Um beijo em seu coração e até o nosso próximo vídeo, onde eu vou falar sobre a ficha de avaliação corporal. Não percam!